Aí pronto, tá resolvido. Lucas Leroy na tela. Fala, Lucas, beleza? Beleza. Está ao vivo já? Tamo ao vivo, entramos Beleza. agora. Beleza. Fala, Beleza. galera, tô vendo a Sally aqui obviamente também não tá funcionando, não pega nada. Eu vou corrigindo aqui enquanto a gente vai conversando. Brother, a gente acabou que semana passada não teve, mas eu tinha umas paradas que eu queria conversar que estão acontecendo, estão muito interessantes, né, cara? Primeiro de tudo, né, já aqui do título, né? Quem poderia imaginar que a Rússia e a Coreia do Norte iam estar brindando seus champanhes, né, provavelmente georgianos ou alguma coisa do gênero. E no meio disso eu também vi que a gente está tendo o Irã tá em conversas também com a Rússia para um tratado que ainda não se sabe qual é a extensão do tratado, né? Mas talvez semelhante ao da Coreia do Norte. Então, brother, vamos falar um pouco sobre isso. Sim. O que está sendo criado, na verdade, primeiramente, boa tarde. Eu todos esqueci de dar boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí que tá no chat, também esqueci, ó. Entrei aqui no caos. Eu até perguntei, tá ouvindo? Maluco. Não percebi do nada. Desculpa, gente, desculpa, Lucas, estamos ao vivo. Vamos ver. Não, então, o que está sendo criado ali, na verdade, é uma anti-OTAN, né? Uma organização, não uma organização em si, mas um conjunto ali de tratados que funcionam como uma espécie de pacto multipolar, pacto de defesa multipolar. O que acontece? O tratado que a Rússia assinou, o acordo que a Rússia assinou com a Coreia, é basicamente um pacto de defesa coletiva. Eles se comprometeram em caso de agressão, né, a se ajudarem mutuamente. Não vi nada ali que estabelecesse uma obrigatoriedade de envio de tropas, necessariamente, mas estabeleceu obrigatoriedade de ajuda mútua. E pelas notícias, um acordo da mesma natureza estaria sendo ali negociado com o Irã. E eu não acho que vai parar por aí. Acho que vai parar por aí. Isso está no mesmo âmbito de outras conversas recentes aí, que vem se oficializando cada vez mais. Havia já uma grande pressão por parte dos setores mais patrióticos russos para que a Federação Russa começasse a distribuir armas para os países inimigos do Ocidente. O Putin deixou claro que isso iria acontecer durante seu pronunciamento no Fórum de São Petersburgo. Ele adotou essa posição, que antes era dos setores ali considerados mais radicais, né? Setores da Rússia que queriam uma posição mais dura no conflito. Era visto como uma coisa mais... Era visto por quem estava de fora, né, como uma coisa mais radical, digamos assim, mais fora do âmbito institucional. Agora já é oficial. A Rússia adotou essa postura. Ela vai armar os inimigos do Ocidente. Bom, o que isso significa? Isso significa que a Rússia estará enviando armas para Irã, tendo armas, envia essas armas para o Hezbollah, envia essas armas para a resistência palestina, né? Cria ali uma situação de apoio, de participação russa indireta, mas ao mesmo tempo ativa, no segundo fronte ali da Terceira Guerra Mundial, que é o fronte do Oriente Médio, no fronte do Pacífico, que ainda não abriu, mas vai abrir em algum momento, provavelmente. A Rússia começa a se preparar com esse acordo ali com a Coreia do Norte, que é uma região que inevitavelmente fica afetada, independentemente de como vai começar a guerra. Pode ser uma guerra com a China, através das Filipinas, em qualquer plataforma de conflito ali, a Coreia vai ser afetada. Então a Rússia já blinda a Coreia com esse tipo de acordo. E existe uma pressão, inclusive o Dugin falou disso essa semana, né? Ele falou que a Rússia deveria colocar armas nucleares na Venezuela e em Cuba.
não colocou ainda, mas a Rússia já colocou lá o submarino nuclear em tudo para mostrar, né, que ela está disposta a dar todo tipo de suporte militar a qualquer inimigo do Ocidente, independentemente de fatores geográficos. Se o Ocidente está colocando armas na fronteira com a Rússia, ela vai colocar armas na fronteira. A Cuba é praticamente fronteira com os Estados Unidos, né? Uma distância para Miami é irrisória. Então, o que eu vejo é que eu não acredito em nenhuma resolução, eu não acredito em resoluções diplomáticas, em consensos jurídicos, coisas do tipo, que estabeleçam uma transição geopolítica pacífica. Eu só acredito numa transição feita pela via militar. É a única forma disso acontecer. A via militar estabelece o lado vencedor e o lado vencedor chama o lado derrotado para a diplomacia e estabelece os termos. A multipolaridade não virá sem sangue, não virá sem guerras. As guerras já estão acontecendo e continuarão acontecendo por um bom tempo, até que haja ali uma solução final em que o lado que está perdendo, o lado unipolar, o lado que não quer perder a sua hegemonia, né, seja forçado, né, a aceitar e negociar e assinar, né, sua derrota em documento. Então, até que isso aconteça, haverá mais conflito, haverá mais sangue, vidas serão perdidas, isso é normal, é assim que as coisas acontecem. Muita gente tende a achar a guerra como uma tragédia, mas elas podem ser uma tragédia do ponto de vista humanitário, okay, mas elas são a regra, elas não são a exceção. Elas são a regra nesse contexto de mudança, né? Enfim, e diante dessa situação de conflitos generalizados, os países que estão ali liderando um processo de transição multipolar precisam criar alianças sólidas que os coloquem em um pé de igualdade com a OTAN. Não apenas igualdade em nível bélico, em nível material, porque meio que essa igualdade já existe, né? Rússia e China, obviamente, tem uma igualdade, uma superioridade material até em relação à OTAN, se você colocar os fatores somados. Eu não estou falando disso, eu estou falando de defesa coletiva. Esse instituto internacional que estabelece obrigações de ajuda mútua. Né? Obrigações de ajuda mútua. A OTAN é tão confiante, tão provocativa, né? Até individualmente, porque ela tem a certeza que haverá uma intervenção global de todos os países da OTAN ali, sei lá, pela Estônia, caso a Estônia receba um drone russo. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Eu sou muito cético em relação ao artigo 5º da OTAN ser colocado à prova. Muito cético a uma intervenção geral da OTAN. Porém, é essa certeza, né, que garante a um país da OTAN a liberdade de agir de uma forma provocativa, por exemplo, uma forma de... Precisa ser... Antigamente, na Guerra Fria, havia essa organização que tinha uma capacidade de se contrapor à OTAN, que era o Pacto de Varsóvia, tinha capacidade de gerar uma defesa coletiva contra o Ocidente. Isso não existe mais. Idealmente, não era para existir a OTAN e para acabar, não existe nenhuma organização, né, global de defesa coletiva. Porém, como a OTAN não acabou, é preciso criar uma contraparte. Eu, né, como qualquer outro entusiasta dos BRICS, defendo que os BRICS alcancem esses status. Porém, os BRICS não estão preparados para isso. O Brasil não sabe o que está fazendo nos BRICS. A Índia não quer algo do tipo, porque a Índia tem problemas com a China e contra a China ela aposta nos Estados Unidos. Né? A China tem interesse, mas não toma esse passo, porque não é um país vocacionado a esse tipo de atitude militar. A China tem uma postura internacional totalmente voltada para o comércio. Então, restou a Rússia, né, que é o país ali mais militarista, né, dentro dos BRICS, tomar uma iniciativa fora do âmbito dos BRICS. Então, o que eu vejo a Rússia fazendo agora? Ao mesmo tempo, ela está expandindo, né, o pacto de defesa coletiva que já existe, né, entre ela e a República de Belarus, colocou armas nucleares em Belarus, que é o Estado da União, não desse pacto. Belarus e Rússia já convidaram mais países do espaço pós-soviético a aderirem ao
aos Estados da União. Os países que aderiram receberão armas nucleares, assim como Belarus recebeu. Está também expandindo na organização ali esqueci a sigla, CSTO, esqueci o nome da sigla, que é ali de comunidades do espaço soviético, que já existe esse pacto. Está criando novos tratados ali, como esse da Coreia do Norte, esse que vai ser assinado com o Irã, né? E vai criar novos tratados. Então, o que eu vejo? A Rússia está desenhando uma nova arquitetura de segurança descentralizada, não tem uma estrutura ali central, como seria caso os BRICS se tornassem uma aliança, por exemplo. Não é isso, ela é mais descentralizada, mas ela estabelece uma série de pactos entre os países comprometidos com a multipolaridade. Então, esses países todos podem ser alvos. Então, se eles forem alvos, todos eles terão apoio russo, terão apoio da Coreia, terão apoio do Irã e por aí vai. Então, o que eu vejo é que está sendo criada a anti-OTAN, né? E vamos lá. Se a Rússia assina esse tratado com o Irã, é um golpe contra o Ocidente muito difícil de ser revertido. Porque, pela própria geoestratégia americana, a guerra contra o Irã é uma coisa proibida. Os Estados Unidos não podem entrar em guerra com o Irã. Será o fim dos Estados Unidos. Não digo, não sou eu que falo isso. São todos os estrategistas americanos desde sempre. O Irã é o ponto fraco ali nesse tipo. Porque os Estados Unidos nunca nem cogitaram ir para uma guerra direta com a Rússia. Nunca foi esse o ponto. O Irã seria uma possibilidade. Mas essa possibilidade... inclusive, já teriam entrado, né? Se eles achassem que tem qualquer condição de ganhar qualquer coisa ali, eles já tinham entrado, já estavam lá. Não teria acontecido 40 anos, não teria acontecido 40 anos de Guerra Fria, né? Justamente por essa decisão de não entrar numa guerra frontal. O Irã seria, ali, entre aspas, uma possibilidade. Só que a geografia do Irã não permite isso. A geografia do Irã estabelece ali um número mínimo de 1,5 milhão de soldados americanos para começar uma invasão, para começar uma coisa, né, muito complicada para eles. É uma geografia que não é facilitada. É facilitada, é claro, mas não não dá uma garantia de logística para os Estados Unidos a partir dos aliados, né, no Oriente Médio. Então, guerra com o Irã seria um suicídio estratégico. Mas, dada a pressão do lobby sionista, é possível que os Estados Unidos tomem uma atitude do tipo. Agora, tendo um acordo de defesa coletiva entre Irã e Rússia, a situação muda de figura. Tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Então, assim, o que eu estou vendo é a Rússia liderando, né, essa criação de uma anti-OTAN descentralizada através de pactos individuais com estados e através da expansão dos acordos já existentes, né? Mas o que está sendo criado é uma anti-OTAN. E eu acho que seria uma oportunidade muito grande, inclusive para o Brasil. Eu sou muito cético quanto à capacidade do Brasil de obter armas nucleares através de uma produção própria, do nada, começar a produzir e sem uma intervenção direta americana, caso isso aconteça. A partir do momento que o Brasil entra num acordo que estabelece a recepção dessas armas, por exemplo, a situação muda de figura. E a Venezuela, que é um país vizinho nosso, é muito capaz de receber essas armas. E o Brasil ficaria para trás. O Brasil estaria perdendo seu papel ali de relevância geopolítica no continente, né, sul-americano. Mas vamos ver quando o Brasil vai entender alguma coisa do tipo, né? Talvez nunca, talvez daqui a uns 50 anos, talvez daqui a 100 anos, enfim.